Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui na Unesp, é a primeira vez que eu venho aqui, né? Já acompanhei vários trabalhos de vocês, mas é a primeira vez que eu venho participar. Eu acho que é um tópico interessante, mas eu vi a programação de vocês vão fazer vários seminários, né? Acho que isso é bem importante, principalmente para a formação de massa crítica de pessoas que possam discutir esses assuntos. O tema que me passaram foi o monitoramento ambiental em portos, né? Eu vou focar na parte de monitoramento da atividade de dragagem especificamente, né? Como a Márcia já mostrou aqui, falar em monitoramento de portos é uma coisa muito ampla. A minha especialidade é na área de hidrobiologia e monitoramento ambiental, então eu vou focar nessa parte. Primeiro que eu queria conversar um pouco, começar falando um pouco do que é monitoramento, né? Eu acho que existe, às vezes, uma confusão conceitual, né? Muitas vezes as pessoas fazem estudos pontuais e chamam isso de monitoramento. Então, deixa claro que quando a gente fala em monitoramento, tem que ter claro qual é o objetivo, e está falando de uma atividade contínua. E, normalmente, ela é desenvolvida com objetivos de avaliar a tendência ambiental, de diagnosticar locais críticos, por exemplo, no local, de definir prioridades de ação. Então, dentro do que o Ícaro falou, né, eu preciso de planejamento, mas eu preciso de informação. Como é que eu faço a gestão se eu não sei o que está acontecendo? Né? Se eu não sei se a ação que eu tomei tem o resultado que eu esperava. E tudo isso, finalmente, né, além de fazer a gestão, a melhor gestão ambiental, é também a parte de educação ambiental e informação, é o direito à informação da população, entender o que está acontecendo no local. Então, o monitoramento tem esse objetivo, e não é um estudo específico, né? Às vezes tem um pouco de confusão com relação a isso. Está pensando? Todo mundo mostrou só a terceira mostrar essa imagem, mas acho que a gente gosta porque você enxerga a complexidade da região aqui, né? Tem a Serra do Mar, tem o estuário, os canais. Então, como que eu monitoro isso e como é que eu gerencio isso em última instância? Atenção. Não? Também aqui mostrando, né, a professora Rita que me falou da ocupação da cidade, né, a gente tem o porto inserido dentro da cidade, né, na verdade a cidade cresceu em torno do porto. Como que tudo isso eu vou pensar em monitoramento, o que ambientalmente eu quero dessa região? E eu vou falar então um pouco da parte de biomonitoramento, né? Vou passar pelo monitoramento do Porto de Santos e falar um pouco o que a gente o que se desenvolveu, o que aconteceu nos últimos 16 anos com relação a isso. E quando eu falo em biomonitoramento, eu tenho que pensar o que eu vou monitorar, né? Que tipo de monitoramento? Eu vou fazer um monitoramento estrutural, falar em diversidade de espécie, falar em distribuição dos taxa, densidade, biomassa, eu vou falar de tolerância e sensibilidade de espécies, bioacumulação, que eu vou abordar aqui. Eu vou falar do monitoramento funcional dos ecossistemas, né? Falar em produtividade, em taxa, em enzima, que tipo de efeito eu quero ver, que tipo de impacto. Então, é uma coisa complexa. O que eu vou monitorar? Né? E o programa de monitoramento vai depender do objetivo dele e, na verdade, também depende de quanto recurso eu tenho disponível para isso. Então, só recapitulando um pouco a história da dragagem, do monitoramento da dragagem, em 96 teve uma denúncia de que o material que era dragado e era lançado no mar voltava para a Praia do Guaíba, no Guarujá. Isso causou uma celeuma aqui, o Ministério Público atuou, chamou o CETESB, chamou o IBAMA, chamou a Marinha, sentou-se para discutir, acho que foi uma primeira vez que juntou todo mundo lá para discutir essa questão. E a CETESB foi, na verdade, foi instada a agir, né? E fez uma amostragem nessa praia e detectou que o material da praia realmente mostrava contaminação. E que essa contaminação vinha do estuário, provavelmente do lançamento do material dragado. Bom,
E na região da atual Uzi Minas, na dragagem do canal de Pirassaguaira, ela foi suspensa. Parou e fazer um estudo e licenciar essa área para uma dragagem diferenciada. Né? E aí a questão era avaliar a qualidade do sedimento. Como é que eu avalio quão contaminado está aquele material? Né? A gente sabe que sedimento em área urbanizada, área de porto, normalmente tem fontes diversas. Então a chance de eu ter poluição nesse local são elevadas. Agora, qual é o grau de contaminação? Efetivamente tem algum efeito? Né? O que está acontecendo? E os riscos envolvidos. Então, tudo isso suscitou uma grande discussão de como medir a contaminação do sedimento. Que depende basicamente da disponibilidade, porque o contaminante pode estar presente, mas pode não estar disponível. Né? Então, existe disponibilidade, existe efeito desse contaminante no meio? E que são questões complexas. Né? Em função dessa discussão, a CETESB, na verdade, conseguiu um financiamento de $1 milhão para fazer um estudo na região da Baixada Santista, em 99. Pode passar. Esse estudo que a gente fez aqui, eu vou apresentar mais para frente, era do levantamento de fontes de contaminação. Ao mesmo tempo, é aquela história, né? Ao mesmo tempo, a CODESP está dragando, ela está movimentando aquele sedimento e ela não tem licença. Então, a CETESB pediu que eles fizessem uma avaliação do sedimento da área de exposição, onde o material estava sendo lançado. E em 2001, depois de algum tempo que a gente vinha cobrando, o próprio resultado da CODESP mostrou que aquela área tinha benzoatireno, né? Que é um hidrocarboneto policíclico aromático, né? Normalmente a gente encontra perto de fontes de siderurgia e outras atividades industriais. Então, de alguma forma, o sedimento que estava sendo movimentado do porto para a área de exposição estava carregando o contaminante. E a discussão, na verdade, já vinha há muito tempo, desde 96. A CODESP precisava se equipar, a CODESP precisava ter a parte de monitoramento, da parte hidrológica, né, que agora vai mostrar como é que funcionam as correntes, isso não existia. E quando veio esse resultado, culminou numa multa à CODESP e suspensão da dragagem. Agora vocês imaginem o que é suspender a dragagem no Porto de Santos. Aí acelerou assim que o fogo começou, né? Mas tudo isso acho que foram oportunidades para todo mundo ir amadurecendo e conhecendo a coisa. Inclusive a CODESP entender que a parte ambiental não era só apenas para atrapalhar a vida dela. Estava atrapalhando, mas ela precisava resolver, né? De alguma forma. Eles não tinham licenciamento, né? Nem o porto, nem a dragagem. E o estudo que eu falei que foi publicado em 2001. Porque, na verdade, a própria CETESB, a gente já tinha estudos de 79 e 89 do estuário, mas a gente também precisava entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Né? Fizemos um levantamento de fontes. Fizemos um levantamento da parte de fonte de poluição associada a saneamento básico, áreas contaminadas existem na região e essas áreas aqui, essa área é a tal área que era lançada até 1996 e essa depois foi a área que mudou, né? Mas já tinham áreas de lançamento de material dragado aqui, então isso foi mudando historicamente as regiões. Foi feita uma determinação de uma série de contaminantes no sedimento, na água, nos organismos, né? Na região toda aqui, e a conclusão final desse trabalho foi que na parte de água ainda persistiam alguns problemas, mas que o maior problema da região era o passivo que estava no sedimento, né? Então realmente é lá que se concentravam os contaminantes da região e basicamente a atividade de dragagem faz o quê? Ela ressuspende aquele material
certos critérios que a gente tinha estabelecido, que eram os critérios com base em ensaios ecotoxicológicos. 50% do material foi, digamos, liberado para ser lançado de novo no mar e 50% precisava ser melhor caracterizado. Mas nessa ocasião, a grande discussão era o critério estabelecido, né? A gente usava critérios ecotoxicológicos, basicamente do Canadá, alguma coisa dos Estados Unidos, da Flórida, e conversa com o Ministério Público, Casa Civil, governador, secretário do Meio Ambiente, todo mundo querendo entender o que eram aqueles números que a gente estava usando. Você tem um critério de qualidade que você olha, né? E os técnicos estão sendo taxados de xiitas, né? Vocês são loucos, como é que paga o corpo, porque tem um valor aí que vocês tiraram da onde? Então a gente chamou um seminário internacional, chamou especialistas que trabalhavam nessa área no mundo inteiro, e falaram, tá bom, então vamos sentar e vamos discutir o que é o critério de qualidade de sedimento no mundo, como isso funciona, né? E foi esse seminário de 2002, que eu acho que de alguma forma foi um marco, pelo menos no estado de São Paulo, até no Brasil, porque o Ibama participou do Ministério Público, para as pessoas começarem a entender um pouco do que estava se falando, porque era meio uma atitude de quase kamikaze, né? Como é que um técnico de meio ambiente vai falar que o corpo não pode mais dragar, eu sempre draguei, eu sempre joguei lá fora, vocês estão inventando o quê? Né? Assim. E aqui o Ícaro colocou aqui, quer dizer, critério de qualidade depende do local de exposição. Não é que não podia dragar. O corpo sempre dragar com um certo controle podia. O que ele precisava decidir aonde esse material ia ser colocado. Então, deveriam existir alternativas de disposição do material muito contaminado, mas nessa época, em 2002, 2002, isso não existia. A única alternativa existente era lançar no mar. E naquele local, porque mais longe era muito caro. A Codesp fez os trabalhos de circulação também, que não existiam, então a CETESB vinha cobrando faz tempo, já fazia alguns anos, então entender o que acontecia com esse material era muito importante. Primeira pergunta dos consultores internacionais é: vocês lançam nesse local, esse local concentra o material ou dispersa o material? Boa pergunta. Não sabemos. Ah, tá bom, então precisa saber, precisa entender o que está acontecendo. Com esse processo, acho que é um processo interessante, porque é uma construção de conhecimento, todo mundo está aprendendo, né? O que acontece em 2004 é que entra em vigor a Resolução Padrão 344. Então, de 2002, naquela época a gente começou a discutir bastante os critérios até 2004, apareceu uma legislação brasileira, federal, a ser cumprida com valores. Né? Para quem trabalha no órgão de meio ambiente, isso dá um certo conforto, porque você não tem que ficar explicando toda hora porque você está usando um critério X ou um critério Y. E foi um processo de criação dessa resolução com participação de todos os setores, e foi um ano de discussão para chegar numa resolução, num texto, que ficou a ser revisado 5 anos depois. E também entra em vigor uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, porque a 344 falava de disposição em águas. E se eu dragar e jogar na terra, o que acontece? A 344 passava por cima. Né? Próximo. Então, se criou um arcabouço legal para disposição em terra, com critérios específicos para a resolução de disposição em água e a norma ABNT quando trata-se de resíduos. Parece que é só um mero legalismo, mas na verdade, quando eu vou interpretar o efeito de um contaminante no ambiente aquático, eu estou preocupado com certos organismos que são muito diferentes do que o risco quando eu exponho em terra. Então eu preciso separar que tipo de risco eu estou computando quando eu penso no gerenciamento desse material. Então os critérios são diferentes mesmo. Então essa é a resolução, que criou alguns critérios físicos, químicos, ecotoxicológicos e biológicos, e que possibilitou o gerenciamento do material dragado. Assim, você
levava em consideração a parte de contaminação com relação à toxicidade e também a parte de bioacumulação meio ampassão, assim, não era muito explícito. Pode passar. Pode passar? Então, a parte de bioacumulação, embora ela não tivesse muito explícita na resolução, sempre foi uma preocupação dos órgãos ambientais, porque tinham contaminantes na região e a gente, pelas análises que a gente tinha feito, a gente via que alguns valores para consumo de subsistência poderiam ser preocupantes. Não para comercialização, mas para quem usa isso como fonte proteica. E aí entra aquela confusão de quem é responsável pelo quê. Embora o órgão ambiental faça monitoramento, ele não tem poder jurídico, vamos dizer, legal, para falar se um organismo está apto ou não, está próprio ou não para consumo. Isso é para o pessoal da saúde. E aí fica essas esferas, quem vai falar, fala você, não, eu não posso falar, porque é a sua parte, mas eu não fiz o estudo. Então tem uma coisa meio confusa aí. E aos poucos também foi se aclarando, Então se fazendo estudo em conjunto com o pessoal da saúde. 2004, finalmente, a Codesp recebe a licença ambiental aqui para operação para dragagem de monitoramento. Então, até então, a gente começou em 96, até 2004, eles não tinham licença, Então, foi todo um processo de construção, de conhecimento, levantamento de dados, até conseguir licença. Antes deles começarem a dragar novamente, a CETESB foi na área de exposição e fez um levantamento de dados próprios, para ter dado próprio, para comparar com o que ia ser gerado. Aqui é um exemplo, Então, como eu falei aqui, tinha as áreas de exposição, essa é uma área de exposição antiga, até a década de 70, essa foi até 96, e essa é da dragagem de manutenção. Então, foi feita uma caracterização do canal e esses sedimentos são classificados conforme a resolução, se abaixo de nível 1, pouco contaminado, entre nível 1 e nível 2, moderadamente, acima de nível 2, contaminado. Então, o que o Porto de Santos tinha que monitorar a partir daí? Então, a Márcia já mostrou os 9 pontos, o Ícaro também. Então, ao longo da costa, mais ou menos na esóbata ali de 19 metros, mais ou menos, tinha uma linha, seguindo a corrente de 9 pontos que eles tinham que monitorar. Eles têm que monitorar, ainda. Estão monitorando. Próximo. Antiga área, pode a antiga e a de dragagem de manutenção. A Márcia também falou, foi uma exigência do licenciamento, implantação de monitoramento da dragas, foi uma grande discussão, anos a fio, de exigência até que os constou a licença que precisava ter monitoramento da draga. Levantamento de condições físicas químicas do sedimento, sabe informar o volume e proveniência do material dragado, análises complementares da parte de ecotoxicidade, análises de alguns contaminantes, bioacumulação, mutagenicidade, levantamento da comunidade bentônica e costume dos rochosos. Como se chegou nesse desenho de monitoramento? Na verdade, veio uma proposta do empreendedor, no caso o Porto, foi analisado pelo sistema ambiental, algumas coisas foram aceitas, outras foram modificadas e eles começaram a monitorar. No começo, em 2005, 2006, o que a gente já viu? Que os contaminantes na área de exposição geral estavam com concentração baixa, mas você já viu uma alteração na razão carbono e nitrogênio que mostrava uma influência continental. Então, o aporte de sedimento de alguma forma estava mudando as características do local. E essa área de influência ficava entre o ponto 3 e o ponto 8, que fica mais ao norte, depois eu vou mostrar de novo, que dá mais ou menos 10 quilômetros de distância entre eles. A gente não detectou mutagenicidade e o efeito tóxico mostrou-se transitório, ou seja, tinha toxicidade
toxicidade na área e nas áreas associadas, mas no momento que eu parava de lançar o material, isso voltava a ser não tóxico. Outra coisa que foi muito discutida é que ensaio toxicológico eu vou usar para procedimento, né? Com grandes discussões, dificuldade às vezes de ter laboratório para fazer as análises, quais eram as melhores espécies, quais eram os melhores métodos, isso foi muito discutido. Pode passar. Disso saíram orientações em relação aos ensaios toxicológicos, como é que eu calculo a toxicidade, qual a influência do material no resultado, né? Se eu estou trabalhando com material fino, material grosso, se influencia ou não o resultado do ensaio toxicológico. Não pode esquecer que isso está sendo usado para decidir, era para decisão. E só em 2006, 2007 é que a gente conseguiu uma padronização pela BNT desses ensaios. Então também foi uma construção e acabaram saindo em função da demanda. Existia a necessidade de ter uma coisa padronizada e isso foi acontecendo. Pode passar. Os ensaios pequenos, ensaios crônicos. E aí a discussão de como aprimorar o monitoramento. Eu sei que esse ponto aqui é meio controverso, principalmente na universidade, mas uma exigência atual do órgão ambiental é que os ensaios tenham sim a acreditação pela ISO 17025. Por que isso? Porque ao longo desse processo, a gente teve, inclusive no próprio episódio no começo da licença da CODESP, a gente teve resultados que foram apresentados por laboratórios muito conceituados, que tinham erros enormes. Um dos problemas foi que eles detectaram a presença de benzoatreno lá fora, muito maior do que a gente encontrava no canal das Minas aqui, né? Então estava na cara que tinha um problema analítico. Eles fizeram as análises, eles acharam outro contaminante que também é problemático em valores muito mais altos. A dragagem foi suspensa. Então, por um problema laboratorial, suspendeu-se a dragagem da CODESP. Então, vocês imaginam o custo político, econômico envolvido num erro laboratorial. Então, qualidade laboratorial atualmente é exigência para todos os processos de licenciamento. Agora, tudo isso de resultado serviu para quê, né? O que se fez foi, na verdade, acabou sobrando no começo para a equipe ambiental, porque existia muito pouca expertise fora e as pessoas estavam começando a trabalhar com isso, como interpretar esses dados. Tudo bem, eu estou monitorando, mas o que eu faço com esse dado, né? O que se viu é que tinha uma correlação entre o volume do material fabricado, que estava sendo lançado lá fora, e os resultados ecotoxicológicos. Então, aqui é mortalidade, aqui é volume. Então, você vê que maior volume, maior mortalidade. Menor volume, diminuía aqui, né? E a gente foi colecionando esses dados, olhando o que está acontecendo. Juntou-se com os dados, pode dar mais um pouco, finalmente da Pluma, né? Então, entender um pouco melhor como é que isso estava no ambiente. O ambiente é um ambiente dispersivo, o material não fica lá parado, ele é carregado pela corrente, principalmente nessa direção aqui, que tudo indica, né? Esse aqui é o ponto 8, então toda essa região aqui tem influência do material que está sendo lançado. Pode dar mais aqui? Isso. Então toda essa área aqui tem interferência de alguma forma, que depende se entra frente fria ou não, pode mudar a direção da corrente aqui. Pode passar. Então a gente realizou uma simulação de amostras compostas com bastante toxicidade, pode dar um clique, e cruzou com a parte de mortalidade e volumes lançados nos 30 dias que antecederam. Então, no começo, a gente viu uma reta assim, com uma correlação muito boa, né? Entre o que acontecia ainda mais para dado ambiental, isso daqui você olha e fala assim, realmente eles estão cozinhando dado. Isso era muito claro o que estava acontecendo. Pode dar mais um, né? E com isso a gente chegou nos 300, os fatídicos 300 mil, que foi outro
para a batalha, né? Para o cavalo de batalha. Ainda vocês inventaram uma limitação de volume, né? A gente inventou. O que a gente viu que os dados do monitoramento mostraram é que quando eu lançava muito mais material, o efeito latório era muito maior. Né? Pode passar. E a gente foi juntando dados ao longo do tempo. Né? Isso aqui já é com uma grande quantidade de. Pode passar? Né? Pode colocar. Então, salvo alguma ou outra campanha que tinha um comportamento um pouco diferente, mas que na maioria das vezes era isso que indicava, que você tinha uma correlação entre o volume de material lançado e a toxicidade encontrada na fossa. Mais do que a qualidade, a gente cruzou tudo. Um outro trabalho que foi feito foi o de tostão rochoso. Né? Esse é um trabalho muito interessante que mostrou a presença de espécies exóticas, mostrou substituição de grupos, mas que no final mudou muito a parte metodológica, né? Foi uma coisa que foi se construindo como monitorar isso. E como resultado concreto praticamente não teve, porque eram algumas campanhas, à medida que a campanha mudava a pessoa que fazia o monitoramento, mudava a metodologia. Então, alguns resultados interessantes, mas que acho que não foram explorados o suficiente em termos de gestão. Comunidade bentônica. Também foi feito o monitoramento, esses dados foram tratados. Observou-se o número de crustáceos na área, a relação anfípoda, que é mais sensível com relação a poliquetas. Esses são alguns dos resultados que se enxergavam foram produzidos. Então, a quantidade de crustáceos aqui, né, por grupos, os anfípodas aqui. Então, a gente vê esse ponto 3 é o ponto de lançamento, aqui em direção ao norte, aqui em direção ao sul. Né? Esse ponto 4 é muito interessante, porque até essa época, esse ponto 4 ficava alinhado com a dispersão da pluma. E a gente achou que esses pontos estavam muito perto, e a gente mudou o 4, 5, 6, falou, vamos mudar esse 4 mais para uma órbita maior, mais profundo, tirar ele da linha do material. Olha o que acontece com o ponto de um mês para o outro. E aconteceu isso de alguma forma, né? Em alguns outros resultados, aqui não, mas aqui também de novo, né? Aparece o ponto 4 está mais alinhado com esses aqui, porque está fora da influência da pluma. Então, mostra o efeito da pluma, né? Alterando aqui a comunidade, diminuindo a. Isso tem vários dados, aqui só um exemplo. E a partir de um certo tempo, o pessoal que começou a fazer os trabalhos, né, de muita discussão, muita reunião, começou finalmente a interpretar os dados, porque a gente recebia um calhamaço de tabela. E a gente sentava, tabulava, ia atrás de índice internacional, como é que você trata esse dado, como é que você interpreta. E fora, precisa de análise estatística, precisa de análise de agrupamento, você precisa correlacionar o que é abiótico com o biótico, e isso começou a ser produzido. Né? Então, esse é um resultado de um trabalho desse, de agrupamento dos pontos. Né? Então, foi feita uma análise de cluster aqui, e você enxerga bem, né, aqueles dois pontos a sul, o ponto 4 que eu falei que mudou de lugar, e o ponto 9 que é mais ao norte. Esses com características semelhantes. O ponto do lançamento do material e aqui, né, o SF3 e os pontos próximos. E esse ponto 6, que é um ponto deposicional, que é um pouco diferente. Aqui também uma análise de um outro mês, também mostrando um comportamento parecido. Né? O ponto 3, agrupado aqui, e aqueles outros pontos lá. Então você vê que esses pontos aqui estavam sob influência do material lançado. Razão anfípoda poliqueta é usado na Europa, na França, em vários lugares, né, para você ver a sensibilidade organismo sensível e intolerante, uma coisa relativamente simples. Também mostrou aqui a variação das diversas campanhas, mas também mostrou que essa região aqui é uma região pior, 5, 6, 7, 8 de deposição. Isso aqui é esse índice de comunidade bentônica, né? Ele faz uma classificação, você pode calcular se está ruim, está bom, enfim, você pode com esses dados calcular como está aquela comunidade. E a gente fez também uma correlação entre a razão anfípoda poliqueta e
a toxicidade, né? Então, mostrava que quanto maior a toxicidade, menor essa razão. Então, realmente, os antípodas, o sumiço, vamos dizer assim, dos antípodas estava associado à toxicidade presente lá fora. Tem um monitoramento ainda com os demersais bentônicos, né, que foi feito a partir de ocorrência de espécie, abundância, bioacumulação e observação da alteração de tumores e deformidades. Esse foi um trabalho que deu muito trabalho para você, na verdade, delinear qual seria, principalmente a área de referência. Né? Esses trabalhos precisam normalmente trabalhar com uma área de referência, porque existe uma variação sazonal, você tem que acompanhar o que está acontecendo naquele ambiente. E, na verdade, a gente mudou 3 vezes a área controle, porque ninguém estava feliz com a área controle. Então, alguns dados ficaram prejudicados dessa área controle. A gente não conseguiu chegar, a gente tinha uma região aqui ao sul, que de repente teve uma invasão de biozoário, cobriu o chão, assim, então eles não conseguiam passar, né, a draga, né, para recolher. Foi vários, digamos, empecilhos. Mas o trabalho em si, comparando esses 3 pontos, deu resultados interessantes. Então, aqui está os pontos, o material do ponto de coleta. Então, a gente vê aqui que esse aqui é próximo à área de dragagem. Então, o pessoal que estava lá escrevia de tudo, desde bota, se coletava o lixo do estuário lá fora junto com os peixes. Né? Uma coisa assim impressionante. Aqui já é as áreas mais de diferença, aqui, né? Que é peixe que eu estou coletando. Lá era uma mistura. Se avaliou esses pontos, e que se viu que nesse ponto que é mais próximo da dragagem, tinha uma dominância de camarões sete-barbas, e nesse ponto também, normalmente, tinha um número menor de organismos. Há uma variação nas campanhas, mas com o lançamento de material rico em matéria orgânica, isso atrai o camarão. Então também era problema porque o pessoal pesqueiro queria ir lá pescar porque tinha bastante camarão. Não é a área mais adequada, principalmente porque parte desse material tinha alguma contaminação. Só uma lista de organismos que foi feita a partir de bioacumulação. Alguns dos contaminantes que foram quantificados não quer dizer que seja um problema, quer dizer que eu fiz análise química e eu achei, né? Mas muitas coisas eu acho, só que em níveis que não são, digamos, preocupantes. Mas dá para ter uma ideia quais são os contaminantes de preocupação, porque a partir daqui eu vou ver se o nível é preocupante ou não. Os que não atenderam algum tipo de legislação para consumo humano, nesse caso é consumo humano mesmo que está falando. Alguns valores de arsênio, de cromo, de chumbo, de dioxinas de furanos e alguns valores de pau. Tem um número razoável em algumas campanhas, né? Em termos percentuais, são em torno de 5% mais ou menos das amostras. Então, em termos percentuais, não é muito grande, mas em alguns casos aconteceu. Normalmente, então, a gente não tem problema de metais, alguns compostos em baixas concentrações, a ausência de deformidade do tumor. Então, isso é uma coisa que é muito discutida. Existe um trabalho que foi desenvolvido pelo pessoal do PESC que viu tumores em raias, né, da região. Então, isso é uma preocupação muito grande. O próprio pessoal do PESC fez parte dessas coletas, né, eles foram contratados para fazer isso. E eles mesmos não observaram essa repetição, uma coisa que tinha que ser levantada, uma hipótese que tinha sido levantada anteriormente. E confirmado que tem uma menor diversidade naquela região ali de 10 quilômetros. A dragagem de aprofundamento eu não vou entrar, né, mas uma das coisas que se discutiu é que aquela área estava absolutamente saturada. Né, se ela, dando um tempo para ela se recupera, mas dragagem de manutenção, pelo nome só, em si já diz que é manutenção, então ela não para. Né. Então,
esse aqui é um lugar antigo, né, que é usado ainda para dragagem de manutenção, e a gente vê que a toxicidade vai ocorrer aqui nessa região, né, comprovando o que a gente está vendo em outros estudos. Só não tem um aqui que ficou perdido. Então, ela também já mostrou isso, não vou falar, no plano de monitoramento, mas eles têm que monitorar a parte de avaliação química, eles têm que fazer tríade, bioacumulação, só que quem licenciou isso não foi a CETESB, foi o IBAMA. Então, o IBAMA que acompanha esse processo. Eles têm que fazer uma série de monitoramentos dessa nova área e entregar os resultados para o IBAMA que vão servir para um gerenciamento. A CODESP, então, está renovando a licença, na verdade, de manutenção. Ela já praticamente acabou o aprofundamento. Né? Pode passar. E para acabar, falar um pouquinho rapidinho do que está acontecendo agora. Né? A Usiminas, a CODESP, continua usando aquela área como área de exposição para manutenção, então continua sendo monitorada. Existe um número grande de empreendimentos, eu vou mostrar para vocês os volumes, então a pressão de crescimento econômico e de ocupação nessa área está muito grande. E aquela revisão da 344 que eu falei que ia ser em 5 anos, quando saiu a legislação, na verdade já aconteceu no final do ano passado e no começo desse ano. Então, ela já foi revisada com os dados gerados nos portos do Brasil, foi feito um banco de dados pela Secretaria Especial de Portos, serviu como um dos apoios para a revisão dessa resolução. E a Usiminas está licenciando a dragagem dela, o material mais contaminado dela, ela não pode desformar, ela tem que lançar no tipo de furadinho, em condições controladas, fazer uma estação de tratamento para o lançamento de clientes, enfim, uma condição totalmente diferente da CODESP. Não se assustem, não, falei tudo isso. É só para falar que existiu um grupo, então, de revisão da Resolução 344, que foi criada pela Resolução Corona 421. Foram realizadas 9 reuniões, a última acabou em fevereiro desse ano. Isso foi para a Câmara Técnica, foi para a Câmara Jurídica e foi aprovada na plenária do CONAMAS mês passado. Então, eu não entrei no site hoje, mas até semana passada isso não tinha número ainda, mas há uma nova resolução para avaliação do material dragado. Que basicamente colocou uma apresentação prévia do plano de dragagem, que não existia no anterior, incluiu o monitoramento da área de exposição, isso também não estava claro no anterior, só fazia caracterização do material, não falava em monitorar a área de exposição, definiu melhor quais são os ensaios ecotoxicológicos esperados, como que eu meço resultado significativo desses ensaios, dando critérios, exigiu a acreditação também dos laboratórios para 17.005 e estimula o uso benéfico do material dragado para construção de praia, para aterro, tentar não lançar tudo isso no mar, mas de alguma forma esse material for de boa qualidade que ele seja reutilizado. E finalmente, muita briga, mas incluiu-se o TBT como um dos contaminantes a ser monitorado. Isso deu pano para mim, mas e finalmente, então, falando de volumes, né? A professora Rita apresentou aqui os 12 milhões em dragagem de aprofundamento, Embraport 5 milhões, BTP 4 milhões, TPG 2 milhões, manutenção 3 milhões, canal e assim vai. O volume estimado é em 6 anos de 54 milhões de metros cúbicos a serem dragados e lançados na região do Porto Santos. Com isso, eu queria encerrar, então, falar que eu acho que uma coisa que ficou muito clara para a gente é que essa discussão de quem licencia, né, de quem é a competência para licenciar, é uma... pessoalmente, eu acho que é uma discussão danosa, né? Parte faz o IBAMA, parte faz a CETESB, cada uma... A gente sentou algumas vezes, aqui não tem sentado, sentou algumas vezes para tentar coordenar, mas não existe uma cooperação formal. Então, às vezes, o IBAMA começa e depois passa a bola para a CETESB, a CETESB fica brava porque o IBAMA não pediu que a CETESB queria e vice-versa. Né? Então, essa falta de definição aí de quem
faz o licenciamento, eu acho que isso é prejudicial para o ambiente. Devia ser uma coisa mais clara e de uma forma um pouco mais formalizada. Inclusive para o empreendedor, que também não sabe aonde ele vai apresentar o projeto dele. Né? Às vezes até o Ministério Público entrou no meio, licenciamento era entendido por todo mundo que era do Estado, o Ministério Público entra no meio e faz o licenciamento federal. Né? Tem uma certa confusão nesse meio aí. E o que todo mundo falou aqui, falta projeto integrado para a região. Então, o licenciamento só piora isso. Se eu faço um licenciamento no IBAMA ou outro no estado de São Paulo, nunca estou chegando tudo, o todo, né? E eu li vários EIADinhos que falavam assim, o meu vai impactar aqui, mas se proteger o terreno do vizinho, vai ficar ótimo. Tudo bem, mas quem garante que o terreno do vizinho vai ficar protegido? Porque o vizinho está entrando com outro processo lá em Brasília, né? Então, olhar o que a gente quer para esse história, que alguma coisa vai ser protegida ou tudo vai virar curto. Então, essa discussão é importante. Integrar as informações, né? Integrar as informações do monitoramento. O monitoramento não pode ser gerar relatório, tem que ser usado para gerenciar. Né? Isso dá muito trabalho, e aí a academia entra no meio, porque algumas respostas vêm da academia. Como é que eu interpreto o dado de levantamento de picture fauna demersal? Quem me diz que aquilo lá está bom ou está ruim? Né? Qual o índice que eu uso? Que índice de diversidade eu posso usar? Ou um multimétrico? Então, essas perguntas para o gerenciamento ambiental são importantes. E, finalmente, a nova resolução vai trazer uma mais clara exigência de ensaios de bioacumulação, que vão ter que provavelmente ser desenvolvidos em laboratório, porque no Brasil não há capacitação laboratorial para isso. Inclusive, a própria CETES, a gente não traz. A gente vai ter que desenvolver.